As uniões prematuras, ou como é conhecido aqui, os casamentos prematuros, são um problema grave no país. Por isso é que criamos a Lei de Combate e Prevenção às Uniões Prematuras, que até ajuda, mas o problema ainda persiste. Persiste porque existe a ideia de que entregando uma filha para um casamento é possível enriquecer ou que isso dá algum tipo de prestígio na comunidade. Bem, é sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes, olá, Olá, bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Asas. Cornélio, ao introduzires o tema, falaste algo sobre entregar a uma filha a uma união prematura ou a um casamento prematuro. Isto acontece no nosso país. Infelizmente acontece e não enriquecem os pais, assim como eles pensam. Na verdade, ninguém enriquece com isso, muito pelo contrário, eles ficam cada vez mais pobres. Mas sabes qual é a província onde há mais casamentos de menores? Bem, isso vamos responder. Vamos responder mais adiante. Por agora, vamos ouvir as pessoas sobre este tema. Um pai que entrega a filha menor a outra pessoa enriquece com isso? Não, não. Por que não? Porque um pai, que é um pai, não tem direito a vender um outro ser vivo ou uma sua filha. Eu acho isso, que não tem poder. Tem um poder, sim, porque é filha, mas eu acho que não. Não pode enriquecer. É possível que um pai que entrega a filha menor a outra pessoa enriqueça com isso? Não, não. Sim, pode. Discordo plenamente. Não, para mim isso aí não tem sentido. É possível. Como? Por quê? Ei, se está a bolar a filha, é possível. Porque pode fazer um acordo com aquela pessoa, tendo em vista que ele irá levar a filha para se casar com aquele senhor. Pode, como posso dizer que em cada final do mês ele quer uma mesada por estar a ficar com a filha dele. E o dinheiro pode entrar para ele e não para a família dele. Ele estaria a se aproveitar dessa situação. Acho que é isso. Eu não sei se é possível ou não, né? Não sei se é possível ou não, mas o que se deve levar em conta é que esse ato não pode. Mesmo que esse ato argumento pode fazer com que um certo pai enriqueça a partir desse ato, mas logo é condenável, né? É condenável porque a idade, então a miúdo ou a criança, a rapariga ainda goza de uma ideia de que deve, por si, tem que estudar, então depois vai se decidir pela frente com quem quer casar, não partir de uma ditadura dos pais, né? Pode sim, assim como não, mas a ideia de não é pode ou não, para mim é condenável. É como disseram as pessoas: os casamentos ou uniões prematuras não enriquecem a ninguém. Muito pelo contrário, só fazem com que as famílias fiquem cada vez mais pobres. E mais, Vina, isto faz com que as meninas desistam da escola, cresçam com um nível muito baixo de escolaridade. E pior, dificulta que elas tenham emprego no futuro. É tal e qual a Ângela disse na conversa que vamos conferir, Cornélio, já a seguir. Moçambique tem uma das taxas mais elevadas de uniões prematuras do mundo. 48% de meninas, segundo o relatório da Unicef, já estiveram casadas ou estão em uma união prematura antes dos 18 anos. E para falar disso, temos aqui a nossa convidada, a ativista social Ângela Dive. Olá, Ângela. Olá, Idelvina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que me sinto lisonjeada por estar aqui presente. Ângela, estamos aqui a falar de uniões prematuras e a Ângela é ativista social nesta área. Ângela, temos aqui dois assuntos que estão praticamente interligados, que é a união prematura como forma de sair da pobreza, que está também associada à questão da pureza, do como é que eu vou explicar, do prestígio familiar, do orgulho que os pais têm e sentem ao entregar esta rapariga, com aquela sensação de missão cumprida por entregar uma rapariga virgem. As uniões prematuras, elas enriquecem as pessoas? Não. As pessoas não saem da pobreza quando das uniões prematuras,
porque o que se diz geralmente é que a partir do momento que a rapariga vai, ela vai trazer benefício à família. A família de onde ela sai. Exatamente, a família do pai. Mas até que ponto? Até que ponto haverá sustentabilidade para que o homem que casou a rapariga mantenha a sua própria família, que geralmente é de um agregado familiar enorme, e vai manter também a família da rapariga, que também é de um agregado completamente enorme. Como é que este homem que é entregue à rapariga como forma de manter a outra família, como é que ele vai saber fazer a gestão destas duas famílias? Logo que não é possível, à medida em que, ao invés de acabar com a pobreza, só vai multiplicá-la, à medida em que o próprio marido ficará sobrecarregado e não só, ele pode não conseguir atender às despesas de ambas as famílias. Agora, falando daquilo que é o benefício que os pais recebem, porque temos, falando da questão econômica que advém desta união prematura, é que olhamos por dois lados. O primeiro que é o benefício da família de onde ela sai, o benefício que ela recebe, que a família recebe, que é o dote. Mas também tem aquela questão de estamos a aliviar a nossa casa porque não estamos a conseguir, as despesas são muitas, então ela saindo vai ter uma vida melhor. Então, como olhamos também para esta questão dela está a sair porque queremos garantir o melhor para ela naquele lugar? Eu penso que os pais, antes de pensar no alívio da sua pobreza, eles tinham de ter em consideração a saúde emocional da própria rapariga. Primeiro, será que a própria rapariga quer? Será que a própria rapariga não sonha, não se vê como professora, como médica, como enfermeira? E por mais que haja o alívio, será que ver minha filha a sofrer condições desumanas só porque eu quero prestígio, sei lá, em relação exatamente um prestígio social, um prestígio comunitário, será que tudo isto vale a pena pelo dote? Então eu penso que por mais benefício que traga para a própria família, vai de alguma forma trazer consequências inúmeras para a rapariga de hoje e futura mulher do amanhã. E qual seria, quando os pais eles mandam algumas raparigas, né, em alguns casos para essas uniões, eles têm em mente, como dissemos agora, que querem o melhor para ela. É o que ouvimos muitas vezes, ela lá estará melhor. Como é que nós podemos fazer se esse pai tem a certeza e a convicção de que aquele caminho é o melhor? Será que ele conhece as consequências? Como é que podemos fazer com que ele desperte para aquilo que são as consequências dessas uniões para esta rapariga? Numa primeira fase, eu penso que problemas locais precisam de soluções locais. Então, como uma solução local é importante, é necessário que, ao invés de incutir na rapariga que elas não podem unir-se prematuramente, é essencial com que olhe-se para os pais, com que olhe-se para as estruturas locais. A partir do momento em que nós, como ativistas, nós, como governo, vamos lá, fazemos palestras de conscientização da lei, por exemplo, 19/2019, de 22 de outubro, de combate às uniões prematuras. Exatamente. A partir do momento que nós estamos lá a pregar esta lei, a falar que é crime, isto de alguma forma pode mitigar ou pode reduzir o índice das uniões prematuras. Por quê? Porque nós estaremos a falar diretamente com os agentes das uniões prematuras. Quem legaliza nas comunidades as uniões prematuras são as estruturas locais. Então, se a gente vai ter com as estruturas locais, se a gente vai ter com os pais, é importante, pode em parte reduzir o índice de uniões prematuras em Moçambique. Ângela, nós agora vamos acompanhar uma pequena nota de reportagem que é sobre este assunto que estamos aqui a conversar e voltamos já. Podemos acompanhar? Pode sim. Vamos a isso. Moana Latia estava na 8ª classe e acabava de completar 15 anos, quando um homem de 28 anos propôs aos pais que ela se casasse com ele. Eles me deixaram casar com aquela idade, tinham
Porque lá tem uma tradição daquilo de casar virgem, né? Então, eles podem ter medo de que eu não casasse como virgem. Seus pais aceitaram. Moana Latia uniu-se e os dois foram viver em Nacala, ainda na província de Nampula, sua terra natal. Só que chegou um tempo que ele já não estava a trabalhar, saímos, fomos para Nacala. Começamos a ver lá. Então, quando nós chegamos para Nacala, já não queríamos autorizar a estudar. Tinha que ficar em casa sempre. Ela vivia na casa dos sogros e os mesmos queriam que ela engravidasse o mais rápido possível. A mãe dele também me maltratava, porque eu demorei um pouco, os meus 15 anos, queriam que eu fizesse o que engravidasse, só que na altura eu não estava a engravidar. Sem engravidar, o marido engravidou uma outra mulher que foi viver com ela, os sogros e o marido, forçando Moana Latia a abandonar a casa. Eu saí, eu já não estava a aguentar com aquele tipo de sofrimento, porque eu não estava a suportar viver lá com duas mulheres no como. Eu saí, fui em casa do meu cunhado e comecei a viver lá. Pediu o divórcio. Os pais do marido até aceitaram, mas ele não. Mas o homem, como não queria que ele divorciasse comigo, me batia. Eu sei. Fui para naquela minha escola e deixei lá. Daí fui para aí, que a minha escola e deixei lá. Então quando ele veio na minha atrás, eu divorciei-me com ele. Foi o fim de um casamento prematuro. Um fim tardio porque, para além de Moana Latia ter deixado de estudar e isso ter prejudicado o seu futuro, ela enfrentou problemas muito complexos para uma menina de 15 anos de idade, causando traumas que até hoje carrega consigo. O motivo do casamento prematuro foi a honra que os pais queriam, mas podia ser qualquer outro. O resultado é sempre negativo para a menina e para os próprios pais. Depois de termos acompanhado esta nota de reportagem, Ângela, falamos aqui de várias consequências. Estivemos na primeira parte a falar daquilo que é que os pais, né, muitas das vezes eles entregam as suas filhas, mas se nós trouxermos as consequências, quais são as consequências para a vida desta rapariga? Dissemos que a pobreza, a ninguém enriquece por levar a sua filha a uma união, por entregar a sua filha a uma união prematura. E também o prestígio ele não tem que ser olhado como algo que vai além do futuro de alguém. Agora, quais são as consequências das uniões prematuras para esta rapariga? Além do abandono escolar que nós já havíamos referido, existe também a questão da saúde da mulher, que está relacionado à fístula obstétrica, está também relacionado à desnutrição crônica, porque, ora vejamos, relacionado à desnutrição crônica, ao invés da rapariga ou daquela família dar-se bem, o índice de pobreza vai aumentar, pelo que vai se tornar um ciclo de pobreza dentro daquela família. E não haverão condições para manter adequadamente aquela família, pelo que a desnutrição crônica vai ser algo presente naquela família. Sim. Agora, olhando para questões psicológicas, falamos do corpo, da fístula obstétrica, mas falando para o corpo dela, como uma pessoa, como um ser humano, como alguém que tem sonhos, olhando para a questão psicológica dela, como é que ela fica? Se ela for uma rapariga em que tinha sonhos, tinha visões, ela aspirava ser alguém na vida, de certa forma que tudo isso pode acarretar negativamente para o seu psicológico, pelo que ela pode desenvolver crises de ansiedade, ela pode desenvolver depressão, e ela estando a desenvolver essas crises, ela vai se isolar do mundo fora, pelo que todas as pessoas estarão em volta dela, sobrecarregando ela sobre os seus deveres relacionados ao lar, sobre os seus deveres relacionados
aos seus filhos e nunca para ela, e nunca pelo que ela quer ou pelo que ela gostava de voltar a ser um dia. Agora, sobre o trabalho que vocês têm feito como ativista social, como é que tem trazido este assunto aos pais, que são eles muitas das vezes, e também às estruturas, lideranças locais, muitas vezes são eles que entregam este assunto, falando de consequências? Sim, numa primeira fase, ao invés de só reter as raparigas em um clube, reter as raparigas em sessões de aprendizagem, nós temos conversado com os pais de forma geral, de modo a consciencializar neles ou incutir neles a ideia de que é importante com que a rapariga mantenha-se na escola, é importante com que a rapariga desenvolva as suas habilidades técnicas, profissionais, para que ela seja alguém ou para que ela consiga ser aquilo que ela quiser ser e não necessariamente fugir para o casamento. Então, nós consciencializamos os pais, consciencializamos as estruturas locais a não prática das uniões prematuras. E nós, como sociedade, o que é que a Ângela nos diz, qual deve ser o nosso papel neste combate das uniões prematuras? Numa primeira fase, eu penso que a rede de apoio é muito importante, porque a sociedade ela é que é responsável por fazer esta rede de apoio. Então, toda vez que alguém, parte da sociedade, lidar com uma situação de união prematura, é responsabilidade minha fazer alguma coisa e não esperar necessariamente com que seja um polícia, um ativista social a lidar com esta situação, mas eu, sendo a sociedade em si, procurar reduzir o índice das uniões prematuras. Porque, afinal de contas, é um assunto de todos nós. De todos nós, sim. Ângela, muito obrigada por esses minutos de conversa. Nós ficamos por aqui. E seguimos para as próximas rubricas. Perceberam, né? Todos temos de fazer alguma coisa. Não precisamos esperar do juiz, do vizinho, do líder comunitário ou de quem quer que seja. Temos de ser nós mesmos a fazer algo por nós. Temos de ser ativos. Até porque este problema afeta direta ou indiretamente a todos nós. Não é coisa de fulano, cicrano, beltrano. Bem, por agora vamos fazer uma curta pausa. Voltamos já. Bem-vindo de volta ao Asas. Nesta segunda parte, vamos continuar a conversar sobre como o casamento leva as pessoas a crerem que podem sair da pobreza. Mas para tal, Vina, vamos ouvir as pessoas. A pobreza é tida como uma das razões para a existência de casamentos prematuros em muitas partes do país. Penso que é fome mesmo. Na perspectiva de hoje, vamos conversar com as pessoas de Maputo sobre as razões que levam uma união prematura a ser vista como uma forma de sair da pobreza. Conhecida como casamento prematuro, a união prematura é a junção de duas pessoas com a finalidade de construir família, sendo que ambas ou uma delas é menor de 18 anos. Este é um problema antigo. Eu penso que não é algo recente, né? Porque eu também já ouvi falar que antigamente ter muitas filhas era o sinônimo de riqueza de um pai, né? Porque as filhas era troca, né? Se fosse assim, que naquela altura ter uma filha era algo que você pudesse trocar qualquer que quisesse. Trocar com alguma coisa, seja pelo dinheiro e tal. Davas um homem ou a filha e te dava o dinheiro. Já ouvi há muito tempo, uma colega da escola disse que o pai queria lhe forçar a casar em Nhambane. Sim, depois ela conseguiu fugir, voltou para aqui Maputo. Muitas vezes os pais justificam a imposição ou o consentimento, porque nem sempre as uniões são forçadas com a pobreza. Entre as causas das uniões prematuras estão o fato das famílias esperarem ter algum retorno financeiro resultante do lobolo ou casamento da rapariga, redução de custos na família da rapariga, já que tem menos uma pessoa para alimentar, o valor social da maternidade e falta de oportunidades, a incapacidade da menina a negociar seus direitos, entre outras causas.
Na verdade é que a pobreza, na verdade, é um tema muito complexo. Tão complexo porque, entre outros, nem sempre os ganhos vêm em quantias elevadas. Parece que nem um valor tão alto assim. Assim como podem ir apenas para o pai e não beneficiar a família. Porque pode fazer um acordo com aquela pessoa, tendo em vista que ele irá levar a filha para se casar com aquele senhor. Pode, como posso dizer que em cada final do mês ele quer uma mesada, estará a ficar com a filha dele. E o dinheiro pode entrar para ele e não para a família dele. Ele estaria a se aproveitar dessa situação. Por vezes, os ganhos são bens e outras é o aumento da capacidade produtiva da família, já que o genro poderá ajudar nas contas. O que se deve levar em conta é que esse ato não pode, mesmo que esse ato argumento pode fazer com que um certo pai enriqueça a partir desse ato, mas logo é condenável, né? É condenável porque a idade, então a miúdo ou a criança, a rapariga ainda goza de uma ideia de que deve por si, tem que estudar, então depois vai se decidir pela frente com quem quer casar, não partir de uma ditadura dos pais, né? Os entrevistados defendem que é preciso entender que não é simplesmente uma questão de pobreza. Pois já percebi, essas pessoas na verdade até justificam por causa da pobreza, mas não é bem muito questão de pobreza como eles imaginam, questão de falta de comida, mas no fundo é educação e escola, não é outra coisa. Um pai muito consciente não vai entregar a filha querendo que ganhe alguma coisa que possa lhe tirar, por exemplo, de um sufoco financeiro. Acredito que não, né? Mas são questões mesmo, questão de educação é a base. Educação é a base. Por mais que as pessoas sejam pobres, até que nível, mas se as pessoas tiverem educação, nunca vai vender a filha só para enriquecer. Nunca vai fazer isso. Quanto mais informação as pessoas tiverem, é provável que mais conscientes elas estejam e evitem as uniões prematuras, de acordo com este entrevistado. Penso eu que agora, não tenho dado estatístico para confirmar isso, né? Mas penso que agora tende a abrandar, né? Devido ao acesso à informação. Quem conhece os malefícios das uniões prematuras, como os traumas, discriminação, desrespeito, risco de contrair doenças como HIV, ITS e gravidezes precoces, garante que não vai entregar a filha. Na altura que terei, nunca mesmo, nunca, não. Por que não? Faria isso. Sei lá, acho algo muito errado. Errado e crítico também. Para os pais que fazem, é muito errado e doloroso. É doloroso e não tira ninguém da pobreza. Muito pelo contrário, torna mais pobres as famílias. A reação das pessoas é clara e mostra o desconforto da ideia de unir uma menor ou casar uma menor. E isso eles têm certeza que não tira ninguém da pobreza. E agora acho que é um bom momento para respondermos aquela pergunta lá do início. Afinal de contas, qual é a província com mais casos de uniões prematuras aqui no país? Como a união prematura perpetua a pobreza? As uniões prematuras perpetuam a pobreza porque, por exemplo, impedem a menina de estudar, tirando-lhes a possibilidade de ter um melhor emprego no futuro. Também porque, para além de aumentar o risco de contrair doenças como HIV e SIDA e ITS, as uniões prematuras aumentam a possibilidade de gravidez precoce, o que eleva o número de pessoas a alimentar. Nos casos em que a menina é abandonada e por isso forçada a regressar à casa dos pais. Inhambane é a província com mais casos de uniões antes dos 15 anos e Nampula, a província com mais casos de uniões antes dos 18 anos, o que é muito preocupante. Muito mesmo, Vina. Muito mesmo. Felizmente, há melhorias que acontecem com o passar dos anos. Isto também é muito bom, realmente. Verdade. Bem, para esta edição é tudo, mas já sabe que nós voltamos muito em breve. Reveja esta e outras edições do Asas no Facebook, YouTube e Instagram. Obrigado pela companhia. Até breve. Breve.